Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é Helisson Cavalcante, o seu professor cancelado favorito. Nesse vídeo vai ter lacração. Isso mesmo, aquilo que a maioria achou que jamais iria acontecer, aquilo que muitos sonhavam que acontecesse, vai acontecer nesse vídeo. Vai ter lacre nesse canal, vai ter lacração nesse canal. Mas o lacre não é cultural, não é político. O lacre é o substantivo lacre, o verbo lacrar e o substantivo lacração. Nós vamos falar sobre a semântica do verbo lacrar e sobre as mudanças semânticas pelas quais esse verbo passou, porque em muito pouco tempo, esse verbo e os substantivos derivados dele passaram por várias mudanças semânticas. Por quê? O primeiro significado, o significado original de lacrar, é fechar alguma coisa usando um lacre, é selar alguma coisa, é fazer um fechamento de um objeto ou de um local, lacrar uma carta, lacrar um baú, lacrar uma cela, lacrar uma sala, de modo a dificultar a sua abertura, porque existe algum tipo de barreira física, um lacre, um selo, que dificulta essa abertura. Então, o lacre, nesse sentido, é justamente esse objeto que é usado para fechar dessa forma. E lacração é um substantivo já mais recente, mas que também é o ato ou efeito de lacrar algum elemento. Esse verbo, o verbo lacrar, passou por algumas mudanças de significado. A primeira mudança de significado abrangeu ao mesmo tempo uma metáfora e uma mudança ameliorativa. Mudança no referente, mas também uma mudança na conotação da palavra. Como assim? Por causa desse significado de fechar algo através de um lacre, o verbo lacrar passou a ser utilizado no sentido de fechar uma discussão, fechar um debate. Ou seja, diante de uma situação em que alguém falou algo tão impactante que é como se aquilo encerrasse uma discussão, porque não há mais o que se possa dizer a respeito, as pessoas começaram a falar que fulano não apenas fechou a discussão, fulano lacrou a discussão, colocou um lacre na discussão. Isso é um tipo de metáfora. Os falantes estão usando esse verbo e os substantivos derivados como uma metáfora. Eles estão descrevendo a situação de debate, de discussão, de troca de ideias a partir do fenômeno de fechar alguma coisa através de um elemento chamado lacre. Isso é uma metáfora. Ao usar essa metáfora com esse sentido, nós também temos uma mudança ameliorativa, porque agora lacrar passa a ser um tipo de elogio. Não é simplesmente uma descrição de algo que aconteceu, mas é uma descrição elogiosa de algo que aconteceu. Quando se diz que alguém encerrou uma discussão de modo contundente, lacrou, a ideia, na primeira mudança de significado, é isso ser usado como algo positivo. Só que a partir disso, nós também temos uma outra situação que é: isso era usado por qualquer pessoa, por qualquer falante de português, ou era usado por alguns grupos sociais mais específicos? Era usado por alguns grupos sociais mais específicos. Em geral, grupos de parte da esquerda brasileira, grupos vistos como progressistas e mais especificamente, grupos adeptos de ideologias identitárias, como parte do público dito GLS. E por causa disso, o uso desse verbo com esse novo sentido e dos substantivos lacre e lacração nesses novos sentidos começou a ficar muito associado a esse grupo. Então passou a ser visto não simplesmente como encerrar uma discussão de modo contundente, mas de apresentar um argumento identitário para encerrar uma discussão. Apresentar um argumento ligado aos movimentos GLS para encerrar a discussão. Notem que aqui nós já temos então um começo de uma segunda mudança de significado, que é a restrição de significado. Não é apenas dar qualquer bom argumento para encerrar uma discussão, mas na verdade é dar um argumento para tentar encerrar uma discussão em que esse argumento tenha a ver com a ideologia identitária ou com a ideologia GLS. Essa foi a segunda mudança, que, a depender de como você classificar, é possível olhar, não é exatamente uma segunda mudança, isso já está incluído na própria primeira mudança, com metáfora e amelhoramento. Ok, tudo bem. Mas o ponto importante é que a partir dessa associação entre o uso desses verbos como forma positiva, por um subgrupo da esquerda progressista, começou a haver uma outra mudança, que foi a mudança agora pejorativa, em que lacrar
lacração e lacre passou a ser usado no sentido de fingimento de virtude, de fazer um discurso moralista, não solicitado, diante de uma situação em que aquilo não cabe e para veicular ideias que algumas pessoas achavam exageradas e associadas a tais ideologias identitárias. Então, a terceira mudança é uma mudança que, ao mesmo tempo, na conotação da palavra, agora ela passa a ser usada de modo pejorativo, até como modo de zombar das pessoas, ou pelo menos zombar da situação. É mais preciso dizer que é zombar da situação, zombar do ato de agir daquela maneira, e em que a palavra não significa mais dar um argumento, mas fazer um discurso que é tido como moralista, não solicitado, deslocado, exagerado e até hipócrita. E isso tudo, todas essas mudanças, de uma melhoria até a mudança pejorativa, aconteceram em um período muito curto de tempo. Isso aconteceu em menos de 10 anos. 3 mudanças, muitas mudanças, em cadeia no significado de uma palavra, um verbo, e dos 2 substantivos associados a ele. Lacrar, lacre e lacração. E notem que isso também aconteceu com a palavra em inglês, que é usada de modo equivalente. Não significa originalmente a mesma coisa que lacrar, que é a palavra woke, que a princípio significa acordado, mas que passou por um processo de metáfora também para se referir a adotar uma atitude de consciência em relação a certos problemas ou certas questões sociais, mas em que as questões sociais também eram vistas como questões identitárias, ligadas a feminismo e ao movimento GLS. Então, o woke passou por uma mudança linguística através de metáfora, mas que também provocou uma melhora na conotação. A palavra passou a ser percebida como extremamente positiva e depois passou a significar, de modo pejorativo, adotar um discurso moralista, deslocado, associado a uma ideologia identitária, exagerado e visto por parte do público como um discurso hipócrita. É muito interessante como essas palavras que têm significados originais completamente não relacionados, em 2 línguas distintas, passaram por mudanças semânticas muito semelhantes entre si. E o porquê isso aconteceu? Porque o movimento identitário brasileiro é uma cópia, é uma importação direta do movimento americano e aconteceu no Brasil o mesmo tipo de reação a esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos. Então não é surpreendente que nós tenhamos palavras que tenham passado pelo mesmíssimo tipo de mudança de significado, ainda que elas tenham partido de um ponto inicial, de um significado inicial bem diferente. Então é isso. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a todos os membros do canal. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Considere se inscrever e se tornar membro. Dê uma olhada também na nossa newsletter sobre linguística, gramática e ensino. Até a próxima e Deus abençoe vocês.